Olá, investidor. Meu nome é Wagner Caetano. Começamos agora o programa Radar. Hoje, dia 6 de agosto de 2019, 17 horas e 31 minutos. Eu não posso convidá-los para entrar na Liga Wagner Caetano aí no Cartola, mas eu vou mostrar, né? Não faz sentido, tem que entrar preferência na primeira rodada. Eu combinei com a galera, nós temos 104 participantes. A minha posição é 11º. O Flávio Santos, que tem o time Vascão até morrer, está em primeiro. Camilo em segundo, Zé Roberto Lopes em terceiro. O pessoal tá de parabéns. E para quem ganhar a nossa Liga do Cartola vai ter uma surpresa aí no final do ano. Ok? Minha posição é 11º. E eu vou pegar a galera aqui, hein? Eu tô o 10º aqui, que é o Denis Cássio, tá com 961 pontos e 59. Eu tô com 956. Eu vou buscar a galera aqui na próxima rodada. Então a parte de entretenimento, diversão aí do canal, uma vez que somos uma família e uma comunidade. Pessoal, para quem está chegando no canal, se inscreva. Deixa eu mostrar aqui. No canal da Top Traders eu tenho um recado aí para você. Além de você se inscrever e participar na área de comentários, que você é muito bem-vindo. Por mais simples que seja a sua dúvida, eu respondo tudo, né? Participe da área de comentários, interaja ali conosco, crescemos e aprendemos juntos, porque juntos somos mais fortes. Então se inscreva no canal, ative o sininho, deixe o like, é muito importante. E também assista o Seja Bem-vindo à Bolsa. Pode ser a sua porta de entrada na renda variável para quem está iniciando os primeiros passos, né? Até para o investidor intermediário vale a pena, uma vez que o treinamento é completamente gratuito e fala até do IR, ok? Eu falando daqui das bolsas, há um outro ponto aqui. O programa Radar a gente faz de terça a sexta, e às segundas-feiras a gente faz o Na Mira do Trader. Inclusive tem no histórico, você pode ver ontem. No site toptraders.com.br, você colocando o seu nome e e-mail aqui na página na frontal do site, né? E clicando em inscreva-se, você já recebe o cenário, que é o meu bloco de notas matinal. Eu compartilho com o pessoal do mercado as minhas anotações para o dia, com o gráfico do Ibov. Já recebe a partir do dia seguinte. Nós temos as bolsas americanas hoje em recuperação parcial daquilo que nós vimos ontem, né? Ontem o mercado subiu, o mercado caiu fortemente, né? Teve um sell-off, um mar vermelho aí. Hoje uma recuperação parcial, tanto do EWZ, o S&P, o Dow Jones e o índice Nasdaq também. E o petróleo, por sua vez, cai fortemente hoje. Então a gente pode começar os estudos aí pelo petróleo e pelas bolsas americanas, ok? Bom, eu vou até começar por um dos pedidos do YouTube de hoje, né? Um dos ativos que a galera pediu, que é uma criptomoeda chamada Polymath, né? Que se dizia, ou Polymat. Ela está em tendência de queda, né? Eu até li sobre essa criptomoeda para poder entender um pouco melhor. Tem um fundo aqui, né, na região de 0,0047. O mercado está um pouco abaixo, talvez uma reação. Vale aquelas técnicas, pessoal. Fundo anterior, banda de Bollinger, poderia justificar talvez aí uma compra, ok? Aí nós temos o Ethereum aqui em dólares americanos também. Me parece, né, uma correção na parte alta aqui do Ether. Percebam o seguinte, ó, nós temos um fundo anterior em 226 dólares, né? Ele está exatamente nesse ponto, então é um divisor de águas. Você pode trabalhar com a técnica da mínima do dia anterior também. Posteriormente nós temos o Litecoin, também em dólares americanos, né? O Litecoin tem um ponto-chave aqui também, que é o 98,165, só que ele está bem abaixo, né? E ele tocou uma linha de tendência de baixa, que é uma LTB, sentiu a média também, então eu colocaria stop a partir de amanhã abaixo da mínima de hoje, caso eu estivesse comprado. E aí temos o Bitcoin Cash, né? Em US dólar também.
esse ponto-chave já está bem acima, acho que não é tão importante. Simplesmente trabalhei com stop abaixo da mínima do dia anterior, acima da média, rompeu LTB. Então tem uma inclinação altista, mas tem que ficar bem atento. E aí nós temos também o Bitcoin tradicional, né, que o Bitcoin é a nave-mãe e nós temos as altcoins. O Bitcoin tocou uma LTB, ele sentiu essa LTB e está deixando um candle de reversão, que é uma shooting star, uma estrela cadente. Então, assim, a perda da mínima, que seria 11.556, traria a correção. Acho que o stop tem que estar abaixo desse ponto da mínima de hoje, que a estrela cadente seria acionada. Ao mesmo tempo, é uma correção na parte alta de um grande Morobuzu, então tem que trabalhar atento, né, sem tomar decisões precipitadas de forma bem técnica. Aí nós temos o petróleo crude oil WTI. Numa sessão de queda, nós vínhamos falando sobre isso, né? O petróleo não conseguiu se manter acima do 5762, né? Aí ele perdeu um fundo aqui a 5476, né? O candle do dia 2 foi apenas uma correção na base do Morobuzu e ele segue em queda. Existe alguma concentração de vendedores a 53,62. Agora, se perder, ele poderia vir a 51,40, talvez até 51 dólares aqui ou alguma coisa parecida. Mas tem essa linha de retorno também que pode segurar os preços. Aí nós temos o Brent Crude Oil, negociado na ICE em Londres, né? Já está perdendo, o Brent tem feito um movimento mais técnico, né? Então veja que perdeu o 61,32, perdeu aqui os 60 dólares, né? E praticamente já veio no alvo, né? Tinha um alvo entre 59,60 e 59,46, então ele está abaixo, né? Enquanto abaixo de 50, desse ponto aqui que é o mais agudo, 59,46, ele deve seguir em desvalorização, mas é um ponto que pode gerar uma inflexão. Tem fundo no dia 5 de junho, tem fundo no dia 12, tem memória aqui no início do ano em fevereiro, então... Agora, se você estudar friamente, nós temos um ombro, cabeça, ombro, né? E é um ombro, cabeça, ombro inclinado, então essa linha de retorno seria neckline, um padrão bem maluco aqui. Mas enfim, eu não venderia o petróleo nesse ponto, teria vendido aqui em cima na perda quando não sustentou acima de 64,64. Aqui eu já estaria esperto para realizar lucro. Vou pensar em entrar na compra, mas eu realizaria lucro de uma venda, por exemplo. Ok? E aí, falando das criptomoedas, do petróleo, falemos então das bolsas americanas. Dow Jones aqui na tela, né? Dow Jones Industrial Average, nós temos um sinal importante, né? Um arame de fundo, que é uma mulher grávida em japonês, sobre uma LTA. Então é algo considerável, né? A gente vai ter esse sinal também no índice Nasdaq Composite, né? É um pouco diferente, né? Um martelete aqui na parte alta do Morobuzu de ontem, até por causa desse gap aberto, é um sinal com alguma força de fundo. E nós temos o S&P 500, né? Temos aqui um gap também que pode atrair os preços e também o arame, mulher grávida em japonês, fora da banda, mas ainda abaixo da LTA. Ok? Então esses são os estudos das bolsas americanas. Eu vou fazer aqui também, já vou aproveitar, fazer o índice DAX na Alemanha, né? Não tem nenhum sinal de fundo. Percebam aqui que nós temos um ombro, cabeça, ombro, ele está fazendo estrago aqui. Tem um ponto importante, né? Se o mercado romper de baixo para cima 11.620, ele pode sim ter alguma reação, né? Mas não tem sinal. Existe um gap aqui a 11.549, né? Então talvez o fechamento do gap possa ser um ponto de partida. Então eu olharia esse gap e esse fundo em particular aí como algo significativo. Bolsa de Londres, nenhum sinal, ó, só tem, varreu aqui em 6 pregões, uma alta que foi de 3 de junho até 29 de julho.
Espera-se algum repique. É uma região que marcou fundo aqui em março, depois marcou em maio, marcou em junho, mas não tem sinal. Só que por assimetria eu não venderia, estaria realizando lucro, pensando sim em comprar, uma vez que marcou fundo várias vezes, né? E nós temos a Bolsa de Xangai, né? A Bolsa de Xangai, ela teve aqui o seu ombro, cabeça-ombro meio maluco. Se você for ver a figura de uma forma macro ali, ela teria rompido a neckline a 2822, mas eu não acredito sinceramente nesse cenário. Esse gap aberto desde fevereiro foi fechado a 2.804, né? E nós temos aqui um candle que é um candle de dúvida, de equilíbrio, que é um doji. Doji pernalta, né? Então, sei lá, um gap de alta amanhã poderia deixar um bebê abandonado de fundo, ou mesmo que não seja um gap, uma estrela da manhã, então tem um sinal que pode ter alguma reação, talvez até na esteira das bolsas americanas, ou algum sinal, mesmo que mínimo, de entendimento de Estados Unidos e China. Ok? Aí, falando aqui do fluxo, né, pessoal, nós tivemos... faltou o EWZ, né? Temos aqui o EWZ. Faltou nós estudarmos, né? ETF brasileira negociada em Nova York, né? Eu vou colocar aqui na tela. O EWZ deu um sinal bacana hoje, subiu perto de 2%. Adentrando a banda de Bollinger aqui, poderia repicar até 44, 45 dólares, 44,50. Se nós observarmos aqui, por exemplo, um semanal, caso a semana feche, né, positiva, poderia ter sido uma correção até a média de 21, clássica, né? Então tem essa hipótese sim. E nós temos aqui os estrangeiros reduzindo fortemente a posição de venda, né? Chegaram a 108.512 contratos no dia 30/7, aí baixaram para 107.850, 104.315, 98.870 e agora 90.874. Quer dizer, no olho do furacão ontem, com aquele sell-off, sangue na tela, o sangue escorrendo pelas ruas, eles compraram fortemente, né? Agora no mercado à vista ainda não, né? Fecharam julho com vendas de 6.532.775.000 e já começaram agosto vendendo dia 1º, dia 2, estão com 1.550.407.000 na venda, só que nós não temos o que eles fizeram na segunda, uma vez que tem 2 dias de atraso na B3. Ok? E pessoal, falando um pouco da imersão técnica, né? Quem tiver interesse em fazer um treinamento comigo, as aulas ao vivo elas acontecerão nos dias 24 e 25 de setembro. Porém, entretanto, todavia, a imersão ela é uma solução completa, né? Então, assim, as aulas ao vivo, elas são partes de um todo. Elas não são o todo. Você ganha 30 dias do Cartezinha, vai ficar praticamente um mês no grupo dessa vez, ganha 360 que é o nosso treinamento de prateleira, para nivelamento da turma, a gente vai replicar comandos via WhatsApp e e-mail para quem não puder acompanhar o dia inteiro, e assim, se você tiver um celular, um tablet, um notebook, um computador tradicional, seja um all-in-one ou um desktop mais tradicional, você consegue acompanhar normalmente, funciona sistema iOS, Windows, Android, aí você entra numa sala, vai receber um login e senha, acessos bônus, tudo com tranquilidade, tem o nosso suporte@toptraders.com.br, então é uma solução completa. Nessa sala você vê a minha imagem ao vivo, ouve a minha voz, fala comigo através de um chat, tira dúvidas, depois tem o meu e-mail para se comunicar comigo, é bem tranquilo. A gravação de cada dia ao vivo a gente já sobe nesse mesmo dia à noite. Eu desligando a câmera eu já faço um resumo do dia, mando para a galera, então vale realmente a pena. Para que você tenha resultados diferentes, você tem que ter uma atitude diferente. Tomem, como dizia o zelador de um prédio que eu habitava. Usava meio que para escritório. Então você pode... Então, para lapidar o diamante, venha comigo em setembro. E aí,
vamos falar dos ativos fixos aqui do Ibov. Primeira ação, caros e caras, é a Petrobras. Ela fez um rompimento falso de 28,39, ela caiu, tinha um eixo aqui 26,65, uma venda fácil, né, bastante técnica, fez um Master Bandeira aqui no meio do caminho e atingiu o alvo. Então, assim, existe um sinal de compra, alguma coisa empolgante? Não, mas por assimetria, talvez. No caso da Vale, a mesma coisa, ela atingiu aqui uma região de 45,82 que era alvo, reage de alguma forma hoje. É uma compra assimétrica, não tem um grande sinal, mas assim, pô, a média está em 50, o ativo em 46,60, tocou um alvo, tem gap aberto, então é uma compra assimétrica, né? Uma compra assimétrica. É isso que eu penso. Aí nós temos BBS3, que é Banco do Brasil. No caso de Banco do Brasil, seria uma compra, uma mescla entre assimetria e um sinal técnico, porque ela foi fora da banda, hoje trabalhou dentro, então existiria esse sinal, aqui é um martelo invertido, né, pelos próprios fundamentos, um possível repique. No caso de Bradesco, a mesma coisa, né, nós tivemos um doji aqui fora da banda e hoje adentra a banda com volume maior, então é um sinal que pode ter continuidade da alta sim, pelo menos a 35,45, 35,50. Eu acho que o sinal de hoje ele abre espaço para uns 2 pregões de alta, talvez. Aí na sexta seria o dia D, a gente pode pensar alguma coisa nesse sentido. Já YouTube, que eu falava para vocês que ontem já tinha dado um sinal bem técnico, né? Um candle que me agradava mais, com massa aqui, um candle verde. Hoje praticamente confirma esse padrão como uma estrela da manhã, quer dizer, o candle que vem antes vermelho, eu tenho esse candle ontem aqui equilibrando as forças, hoje passou batido pelo 34,68 que era fundo anterior, um candle de massa com volume baixo, mas rompendo aqui o 35,37, o 35,45 e fechando acima inclusive da média de 5 dentro da banda e deixando aqui uma estrela da manhã, então um sinal eu considero relevante, né? E negando aqui a perda da LTA também, então eu vejo como sinal interessante aí dos ativos fixos. Então eu falei das bolsas da Europa, bolsas americanas, petróleo WTI, Brent, criptomoedas, os ativos fixos, então agora eu vou falar da Via Varejo. Dei o recado da imersão também. Falar aqui da Via Varejo Vivarina, a minha esposa Vivarina, pura vida. Pessoal, a Via Varejo não tem grandes novidades, né? Ela tem dançado conforme a música. Para entrar agora, para quem está de fora, eu acho que não faz sentido, porque a ação está com a média no semanal a R$6, ela está 8,18, ela tem inclusive aqui o 6,16, é um eixo de W com alvo em 8,41. Para quem entrar no trade e administrar, eu acho que a grande briga vai ser no 8,41, 8,36 mesmo. Então eu estou de olho, ela talvez proteja aqui o 7,35 com a média de 21 no diário, ela tem um pivô aqui a 7,50 acionado, enfim. Nessa correção que a gente viu ontem, tinha um gap a 7,79, ela bateu 7,81, não fechou, então a gente pode considerar sim esse ponto como um gap, e é isso, eu tenho 120 mil ações, estou administrando aqui, deixa eu ver se eu consigo abrir o XP Pro para mostrar aqui para vocês, vai apagar a minha tela naturalmente, né? Deixa eu ver aqui. Vamos lá então, colocar. Aí ele pede token. Vamos ver se eu consigo logar primeiro aqui. Enquanto isso eu vou fazendo os estudos. Então isso daí, Via Varejo eu vou seguindo com tranquilidade. Aí nós falamos da Polymat, que é a primeira ação ali dos pedidos do YouTube, né? Então falar de mais duas aqui.
SQ e A3. Aquele tipo de ação para quem gosta de tendência, né? O ativo está na correção. E é isso. Para quem gosta de correção, entende que os fundamentos são positivos. Ela chegou a bater 60 e 98, aí agora está na região de 50. Talvez faça sentido uma compra. Aí nós temos o GPA3. É um ativo premium que o mercado não precifica. Ela tem um sinal de rompimento falso 19,10 e um arame. Se adentrar a banda de Bollinger, acho que pode repicar sim. E aí temos GSHP3. Né, uma ação tá bem descolada da BR-MOS, da Iguatemi. Talvez aquela ação que valha para quem quer ir para o pau mesmo, colocar um meio lote. Eu não gosto do ativo assim, não tem um volume tão ruim, mas ela tá jogada às traças. Né? Mas nessa época que de repente começa a entrar fluxo, talvez tudo seja possível. Aí realmente acho que o XP Pro agora, acho que ele foi descontinuado. Ele não está logando aqui, como diria o poeta. Amanhã eu abro o Bull Finance e mostro para vocês. Então, talvez um meio lote aqui para aquele ativo que você compra, fecha o olho e seja o que Deus quiser, para ser bem sincero. E aí nós temos a Tecnisa, como pedido do YouTube também. Então eu falei de tudo, eu falei de fluxo, né? Falei sim. Aí nós temos a Tecnisa. Tecnisa, eu não acho que ela tenha... Lembra que eu falava das 4 irmãzinhas? Tinha a Tecnisa, ó. Tive numa região de fundo, seria o mesmo caso da General Shopping. Aquela ação de comprar e falar que seja o que Deus quiser. Agora a PDG, nem isso eu faria. Né, elas eram as irmãzinhas, PDG, Tecnisa, aí tinha a Elbor, que eu acho que num processo corretivo é até interessante. Talvez até o topo anterior aqui em 2,28 ou até o 2,10 na média, né? Tem um sinal de topo hoje. Pode ter alguma correção. Né? Lembra da JHSF que eu falava? JHSF, pessoal, nós vendemos a ação, só que nós entramos em outra do mesmo setor que decolou também, viu? Então, tem muitos alunos que estão em JHSF ainda, dobraram capital no ativo. Nós saímos, mas já entramos em outras, está indo muito bem. Né? Então, eu até falava para vocês que ela tinha descolado das irmãs. Então, hoje é digamos assim, que a Elbor é a segunda irmã a sair de casa, digamos assim. Né? Se formou, arrumou um bom trabalho. A Elbor, se corrigir de forma aguda, eu acho que ela fica, talvez, aí até interessante. Então, falei dos ativos fixos, pedidos do YouTube. Falar de destaques do dia. Uma das ações que me chamou a atenção, não tem como não chamar a atenção, né? É Pine 4, né? Esse ativo estava assim no radar do meu grupo. Eu estava aguardando um ponto para entrar, mas ela disparou. Né? Eu jamais vou falar aqui, eu vou deixar na dúvida, querendo transparecer que nós entramos no ativo, jamais. Né? Aqui a gente joga limpo 100%. Então, ela estava no meu radar, sim, como algumas outras ações estão, mas o timing a gente acabou num... E muitos desses fenômenos podem ocorrer com o mercado altista, aí, como nós temos no momento, né? Passando por correção, claro, mas o mercado essencialmente tendência primária, secundária. A terciária é de baixa, mas ela pode retomar. É a história das marés, das ondas e das marolas. Disparou. Gap de fuga, eu estaria vendendo agora, né? Não acho que seja para comprar. Esse tipo de ativo é assim, quando o camarada é ousado, ou a camarada, o ativo está de lado, bandas estreitas. As médias começaram a aprontar para um lado, abrir um gap com um acréscimo de volume. Nesse dia aqui ainda acho que é compra. Agora, depois de um candle desse aqui, e aqui fez os 3 soldados brancos, né? Então deve passar por correção, acredito eu, né? Mas se tiver muito vendido para estopar, dá fôlego para o ativo subir.
Porque às vezes o vendido tá muito vendido, alavancado, e a corretora fala, pô, você vai ter que zerar, e muitas vezes boa parte do que puxa o papel é isso. Às vezes, o famoso corner dos vendidos. Ok, a outra ação que me chamou bastante atenção foi Pomo, que é a Marco Polo, né? Então a ação fez um movimento, uma simetria em V, né, com ombro, cabeça ombro invertido no meio do caminho, neckline em 3,72. E ela marotamente não bateu direitinho no alvo em 4,17, foi no 4,10. Aí ela tem aqui retrações de Fibonacci, ela veio logo abaixo da retração de 38,2 e agora talvez aqui deixe um gap de fuga, né, porque tem volume. Então é um destaque aí também. Ok, e aí vamos falar de Bova 11. Subiu 5,74. Bova 11, nós temos um sinal, o volume é bem menor do que ontem, mas assim, lembra que eu falei para vocês que nós tínhamos alguns motivos para um repique? Topo anterior 96,86, o fundo aqui 96,23, né? Então ela respeitou, ela rompeu facilmente, na verdade em gap, né? O 97,22, então todos esses pontos agora voltam a ser suportes. E ela preencheu esse gap. Ela não tem um gap total, né? A máxima de ontem 97,36 e a mínima de hoje 97,30. Apesar de não ser um gap total, a ação foi fora da banda e hoje montou uma Marubozu dentro, rompendo a média de 5, e esse padrão aqui é uma estrela da manhã. Você fala, professor, mas eu li num livro tal, passei estrela da manhã, o candle do dia 2 teria que ser vermelho. Mas, pô, pessoal, é uma questão de interpretação, né? É um candle isolado, tal, é uma estrela da manhã, né? E qual que vai ser o ponto-chave agora? Talvez a média de 21 aqui é LTB. E aí, falando do Ibov, o Ibov fez um movimento muito forte também. Nós tínhamos aqui o 100 em 440, nós tínhamos aqui o 100 em 950, rompeu facilmente, né? Aqui também o 100 em 1072, 100 em 1070. Então ela tinha 1 ponto, 2, 3, 4 com a retração de Fibo e respeitou. A retração de Fibo foi bem respeitada mesmo, né? Região dos 100 mil pontos. Temos uma Marubozu que nega a barra de ontem. Então aquela velha história. Quando você tem uma Marubozu, aquela história da correçãozinha na parte baixa, mesmo que seja um candle verde, principalmente se ele for pequeno, é caixão e vela preta, paulada de novo. Quando é um candle pequeno com sombra inferior, aí é um martelo, pode ter reação. Agora, pô, o que o ativo fez? Ele fechou dentro da banda, deixou esse fundo anterior para trás, igualou o volume de ontem, negou a barra de ontem, né? E aí nós temos o dólar, né? O dólar, ele incrível, né? O dólar hoje, ó que engraçado, né? Ele tá caindo, mas é um candle verde, porque o fechamento ontem foi aqui em cima. Ao mesmo tempo, seria um arame disfarçado, aí já o arame ele já não se enquadra porque o candle teria que ser vermelho. Mas ele deve ajustar praticamente no 0 a 0 hoje. O ajuste tinha sido 3,967, 3,969, 2 pontos de ajuste favorável aos comprados. Olha que loucura, né? Então tá caindo o dólar, os comprados estão ganhando 2, 3 pontos de ajuste, o candle é verde, mas o pregão é negativo. E onde que está o ponto-chave aqui? O 3,948, não é à toa que a mínima de hoje foi 3,945. Né? Média longe de preço, mas esse ponto ainda sustenta o movimento. Se ele foi perdido, pode ser algo novo. E para finalizarmos os nossos estudos, nós temos aqui, provavelmente no leilão, né? Está aqui no leilão, ó, preço teórico. Várias ações fechando na máxima, Ambev, JBS, Sabesp, Sula 11. Então, o que nós tivemos aqui, né? Primeiro, o mini índice, ele não respeitou exatamente uma retração de Fibo, então eu vou apagar aqui para não ficar um gráfico poluído, mas o que ele fez? Ele veio numa região de topo aqui em torno de 100 mil pontos, fundo na região de 100 mil pontos, fez um rompimento falso, foi fora da banda, tá fechando dentro com o Marubozu e deixando facilmente para trás
O 101,080, na verdade a mínima foi 100,780, quer dizer, ele fez a mínima nessa região, onde também estava a banda inferior, fechou acima da média de 5 e se romper o 102,465 a gente pode ter algo novo, né? E aquela história, pessoal, o mercado ele tem caído a conta-gota. Se ele fechar de novo nessa semana, perto de... Acho que talvez faça sentido traçar essa LTB de novo. Se ele fechar perto ali de 102.800, 102.700, 103 mil pontos, vai fechar lateral de novo. Né, em torno dos 103 mil, né? Porque onde que foi o fechamento da sexta-feira? 102.915. Né? Onde foi o fechamento aqui, né? 102.915. Eu conto 5 pregões. O fechamento do dia 26, 103.090. Então, fechando, se ele buscar ali os 103 mil pontos, ele vai estar perto do fechamento da sexta-feira passada e da retrasada, né? Então é isso aí. E vendo o intraday do mini índice para nós finalizarmos. Houve aqui um padrão de alargamento. Ontem eu mostrei que estava na base, né? Tinha tocado a base no dia 25, subiu, dia 31 subiu, e de novo subiu. Deixou esse gap, talvez seja um gap de fuga, uma hipótese, né? Teve um bom volume pós-gap, né? E tem subido aqui passo a passo na ladeira, o 91.925, 91.950 na verdade foi um ponto de rompimento de um pivô, fundo, topo, fundo, na média rompeu o pivô, e é isso aí, ok? Então amanhã estaremos juntos se Deus quiser no radar, amanhã tem fluxo cambial, entre na pré-lista para imersão, você garante preço de primeiro lote e garantia de matrícula. Né? Quem fica fora da pré-lista eu não garanto a matrícula porque nós temos vagas limitadas, preencheu para poder dar atenção para todo mundo, a gente encerra. E bons estudos, pessoal, uma excelente noite, muito frio aqui em São Paulo, então que todo mundo esteja aí bem agasalhado, estudando, absorvendo conhecimento, crescendo e prosperando dia após dia. Saúde e paz a todos, seguimos juntos porque juntos somos mais fortes, valeu!